O jovem Arthur. O jovem Arthur foi surpreendido pelo monarca do reino vizinho enquanto caçava furtivamente em um bosque. O monarca poderia tê-lo matado no ato, pois tal era o castigo para quem violasse as leis de propriedade. Contudo, se comoveu ante a juventude e a simpatia de Arthur e ofereceu-lhe a liberdade, desde que no prazo de 1 ano trouxesse a resposta a uma difícil pergunta. E a pergunta era: o que realmente querem as mulheres? Semelhante pergunta deixaria perplexo até o mais sábio dos homens, e ao jovem Arthur pareceu impossível respondê-la. Mas, sem dúvida, aquilo era melhor do que a morte, de modo que regressou a seu reino e começou a interrogar as pessoas. A princesa, a rainha, as prostitutas, os monges, os sábios, os palhaços da corte, em suma, todos. E ninguém soube dar uma resposta convincente. Porém, todos o aconselharam a procurar a velha bruxa, porque somente ela teria a resposta. O preço seria alto, já que a velha bruxa era famosa em todo o reino pelo exorbitante preço cobrado por seus serviços. Chegou o último dia do ano e Arthur não teve mais remédio senão recorrer à feiticeira. Ela aceitou dar-lhe uma resposta satisfatória com uma condição. Primeiro, ele teria de aceitar o preço, e o preço é que ela queria casar-se com Gawain, o cavaleiro mais nobre da Távola Redonda e o mais íntimo amigo do rei Arthur. O jovem Arthur olhou horrorizado. Ela era feíssima. Tinha um dente só, desprendia um fedor que causava náuseas até um cachorro. Fazia ruídos obscenos. Nunca havia se deparado com uma criatura tão repugnante. Acovardou-se diante da perspectiva de pedir a um amigo querido de toda a vida para assumir esse terrível fardo. Não obstante, ao inteirar-se do pacto proposto, Gawain afirmou que não era um sacrifício excessivo em troca da vida do seu melhor amigo e da preservação da Távola Redonda. Anunciadas as bodas, a velha bruxa, com a sua sabedoria infernal, respondeu: o que realmente querem as mulheres? As mulheres querem ser soberanas de suas próprias vidas. Todos souberam, no mesmo instante, que a feiticeira havia dito uma grande verdade e que o jovem rei Arthur, então, estava salvo. E assim foi. Ao ouvir a resposta, o monarca vizinho lhe devolveu a liberdade. Porém, que bodas tristes foram aquelas. Toda a corte assistiu e ninguém mais se sentiu mais desgraçado entre o alívio e a angústia do que o próprio Arthur. Gawain mostrou-se cortês, gentil, respeitoso, e a velha bruxa usou de seus piores hábitos, comeu sem usar talheres, emitiu ruídos horrorosos, um cheiro espantoso, e, enfim, chegou a noite de núpcias. Quando Gawain, já preparado para ir para a cama, aguardava sua esposa, ela apareceu. Como mais linda e mais charmosa mulher que um homem poderia imaginar. Gawain ficou estupefato e lhe perguntou o que havia acontecido. A jovem respondeu-lhe com um sorriso doce que, como ele havia sido cortês com ela, metade do tempo se apresentaria com um aspecto horrível e a outra metade com o aspecto de uma linda donzela. Então ela perguntou-lhe qual ele preferia para o dia e qual para a noite. Que pergunta cruel! Gawain apressou-se em fazer cálculos. Poderia ter uma jovem adorável durante o dia para exibir a seus amigos e à noite, na privacidade de seu quarto, uma bruxa espantosa. Ou, quem sabe, ter de dia uma bruxa e uma jovem linda nos momentos íntimos de sua vida conjugal. Pensou. E o nobre Gawain respondeu
que a deixaria escolher por si mesma. Ao ouvir a resposta, ela anunciou então que seria uma linda donzela durante o dia. E durante a noite também, porque ele a havia respeitado e permitido que ela fosse dona de sua própria vida. Moral da história: não importa se a mulher é bonita ou feia. No fundo, todas são bruxas.